Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindas ao terceiro Esquenta Elan 2020-2021. Uma alegria estar com vocês aqui no primeiro Esquenta de 2021. Eu sou Isabela Souza, eu estou na diretoria do Observatório de Favelas. A minha presença aqui é para dar boas-vindas e também para compartilhar o contexto dessas atividades. Os esquentas da Elan, que é a nossa escola livre, eles são parte da estratégia de formação da turma 2020-2021. A Elan é a escola livre que a gente inaugurou em parceria com a Automática e a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Galpão Bela Maré, em 2019. Essa segunda turma teria acontecido em 2020, não fosse a pandemia do novo coronavírus. Diante dessa contingência, a gente reorganizou o calendário da escola e o processo demorou um pouco mais, engatou ali na reta final do ano, a gente recolocou o edital na rua e tudo vai dar certo e a gente vai efetivamente começar essa segunda turma em fevereiro. Essa segunda turma ela é muito especial para a gente, porque parte da metodologia que a gente construiu na Elan é que as turmas sejam temáticas. E aí, nesse sentido, nessa segunda turma, a gente está encontrando o projeto Global Grace Brasil, né? O projeto Global Grace, com sua equipe brasileira, para a construção de uma turma que debata a construção de outras masculinidades. Então, essa turma, ela materializa esse encontro entre a Escola Livre de Artes e o Global Grace. E o Global Grace é um projeto que a gente, do Observatório, realiza em parceria com o Instituto Promundo, o Instituto Maria João Aleixo, o Instituto de Relações Internacionais da PUC, aqui no Brasil, e que está acontecendo concomitantemente em outros 5 países, sendo 4 do Sul Global. Então, temos nós, 5 do Sul Global, né? O Brasil, México, Filipinas, Bangladesh e África do Sul. É um projeto financiado por um fundo de pesquisa britânico, e todos esses países estão, ao mesmo tempo, produzindo e pesquisando como práticas artísticas podem mobilizar equidade de gênero. E aqui no Brasil, durante todo esse ciclo, que vai de 2018 até 2021, a gente está pesquisando gênero a partir das lentes das masculinidades, pesquisando e produzindo intervenções. Então, a gente se reúne, né? Esse match aqui é fruto desse encontro. E esse esquenta de hoje, ele é ainda mais especial, porque é um diálogo triplo aqui, quádruplo, sei lá, quíntuplo de parcerias nesse contexto das ações do Global Grace, com os projetos principalmente de arte do Observatório de Favelas e alguns parceiros nossos. Então, eu estou muito feliz de receber aqui a Companhia Passinho Carioca e o coletivo Mulheres ao Vento. Essa companhia e esse coletivo ajudaram a gente a construir uma residência incrível ano passado, também debatendo masculinidade, só que a partir do passinho como expressão artística. E hoje a ideia é a gente criar essa aproximação entre essa residência que a gente finalizou no ano passado com um espetáculo na Manha e essa residência que a gente vai iniciar em fevereiro, a expectativa de que não só a sociedade tenha acesso a essa grande postura, a essa grande rede que a gente vem construindo de debates e práticas nesse campo, como também, principalmente, né, assim, aqui a gente tem um público estratégico de outros artistas e outras artistas que queiram construir suas produções comprometidas e comprometidos com esse debate de gênero, principalmente a partir das masculinidades. Então, a gente vai receber o coletivo Mulheres ao Vento e o Passinho Carioca, e a mediação dessa mesa é com a Andréia Gil, que é colaboradora da Elan e também do Global Grace, e eu acho que tem tudo para ser um debate incrível. Vou ficar por aqui, vou seguir acompanhando no chat do YouTube. De novo, queria agradecer muito a presença de todo mundo que está acompanhando no YouTube também, especialmente Passinho Carioca e Mulheres ao Vento. Assim, é de uma força enorme que a gente conseguiu acompanhar vocês produzindo juntas e juntos e juntas, e eu fico muito emocionada da gente conseguir se encontrar de novo aqui nesse espaço da Elan
sinto que, de alguma forma, isso é um movimento de cuidado com as parcerias e com as construções que a gente vem fazendo. Para abrir toda essa história, a gente vai exibir aqui um vídeo curto que apresenta um pouco o que foi essa experiência da residência. É bem rapidinho. Depois a galera vai mandar ver aí nas conversas. Um beijo, obrigada. Não queria deixar de falar que no dia 9 a gente faz o último esquenta, e vai ser com as artistas e os artistas que participaram de uma outra residência, que é o Masculinidades no Bela. Também é um feat Galpão Bela Maré e Global Grace. Foi incrível, rolou em 2019. E a gente vai fechar esse ciclo de esquentas com essas conversas de grafiteiros e grafiteiras e um antropólogo que fizeram uma residência com a gente no Bela em 2019, pensando masculinidades e produzindo intervenções a partir disso. Então, já deixo aqui o convite, vai ser dia 9 de fevereiro, também nesse mesmo horário, de 7 às 9. E a partir do dia 24, se eu não me engano, de fevereiro, a nova turma da Elan está aí no mundo. A gente está muito feliz aqui nas organizações da reta final do processo. Tá bom, gente? Um beijo grande e bom debate pra gente. Oi, gente, boa noite. Como a Bela apresentou, meu nome é Andréia, sou colaboradora da Elan e da rede do Globo Grace. É muito bom poder estar aqui com vocês hoje, realmente é uma materialização de muitas parcerias e muitos processos. Eu fico muito feliz de apresentar as nossas 4 pessoas convidadas hoje, para propor um diálogo, essencialmente, sobre a arte como um campo transformador das relações sociais e também da desnaturalização das normas, dos padrões e pactos de gênero, sempre em perspectiva interseccional e comprometida com o protagonismo de sujeitos e territórios periferizados. Essa é um pouco a proposta do nosso diálogo de hoje. Então, vou começar já apresentando as 2 pessoas com a gente hoje do Passinho Carioca, né, das 6 residentes, a Iesca Maiara e Daniel Ritmado, conseguiram estar aqui junto com a gente hoje. A Iesca tem 26 anos, é dançarina, modelo, atriz, produtora cultural, educadora social nos projetos Movimento Liberdade Ativa, e também integrante das companhias do Passinho Carioca, né? Ela vai se apresentar um pouquinho mais já. E o Daniel tem 18 anos, dança o Passinho desde 2017, atualmente integra as companhias Passinho Carioca também, e é dançarino do bonde do Passinho, os ritmados da dança. Junto com a Isca e Daniel, temos a Simone e a Andresa, Mulheres ao Vento. A Simone é cria de Madureira, artista e professora de dança, licenciada pela FRJ, atualmente é mestranda em Antropologia Social pelo Museu Nacional e cofundadora do Mulheres ao Vento, atua com os projetos voltados para a saúde do corpo, a consciência corporal e discussões de temáticas pertinentes à cultura afro-brasileira e gênero. E a Andresa, cria da Maré, artista e ativista com foco nos temas que interseccionam gênero e raça, doutoranda em estudos de arte na UFRJ, mestre em relações étnico-raciais pelo Cefet, licenciada em dança pela UFRJ e professora do Departamento de Arte Corporais também da UFRJ e cofundadora do Mulheres ao Vento. Então, talvez antes da gente começar a entrar um pouco mais nas perguntas, né, e nos diálogos que a gente organizou para hoje, talvez a gente poderia fazer uma breve rodada de apresentação em primeira pessoa, né, para cada um situar um pouco mais, né, de onde vem, de onde faz, né, a sua arte, a sua política. Quem quer começar? Ninguém vai, eu vou, hein?
Vai lá, Yesca. E aí, gente, boa noite. Só para falar que eu tava com muita saudade de vídeo. Então, saudades eternas. Bem, como a Andrea já falou um pouquinho da minha trajetória aí, acho que a gente que é artista de rua, a gente se mete em tudo um pouquinho, né? Então a gente também produz, a gente dança, a gente canta, a gente escreve, a gente atua. Então acho que eu aproveitei todas as oportunidades artísticas que vieram até a mim. Então, além de produtora, dançarina, modelo, atriz, eu também sou educadora social, articuladora comunitária. Então a gente aproveita para fazer um pouquinho de tudo, né? E aí é isso. Então, pode ir, né? Boa noite, né? Satisfação é. Meu nome é Daniel, tenho 18 anos. Eu atualmente estou trabalhando. Na verdade, estou tentando me reconstruir, né? Nesse mundo, fiquei um pouco fora da arte por causa do meu trabalho atual. E estou tentando de pouco a pouco voltando a dançar, trabalhando como modelo, atuando, voltando com meus treinamentos de atuação, como escritor também. E é isso, só o básico. Oi, boa noite para todo mundo que está assistindo. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, espero que todo mundo esteja ouvindo bem, a internet esteja de boas. Agradeço mais uma vez o convite, né? E aí não dá para a gente falar, pessoalizar nenhuma pessoa e nenhuma instituição, porque esse é um trabalho super, ultra, mega coletivo, né? São muitas mãos, muitas mentes dentro desse projeto, que enfim, não só o próprio Global Grace e as suas ramificações, mas também o próprio Elan, né? E todo o trabalho que o Observatório, o Bela Maré, o Promundo, enfim, sempre estão fazendo junto, e aí, nesse sentido, agora adicionam e convidam dois coletivos artísticos, né, e de favela para somar. E aí isso já é algo, enfim, muito grandioso para a gente celebrar, né, de ter tido a possibilidade de ter autonomia de criação artística para uma produção artística intelectual, né? Então, enfim, agradeço e também sinto muita saudade, gente. Estou com saudade vendo aí a carinha aí de Aiesca, de Daniel. O coração fica saltitante aqui dos momentos que a gente pôde passar, mesmo num cenário tão adverso, né, que a gente nem imaginava que seria, que foi o ano de 2020, mas até de se ver pelo Zoom e combinar como seria o espetáculo já, enfim, aproximava a gente, né, continuava aproximando. Então é isso, eu sou Andresa, acho que a apresentação foi bem completa, né, eu sou cria da Maré, é importante destacar, e como eu disse mais uma vez, e aí corroborando com a fala tanto da Yesca quanto do Daniel, ser artista, favelado, né, não é algo assim simples, a gente faz muita coisa, a gente se envolve com muita coisa, e enfim, é isso. Boa noite, eu sou a Simone, devidamente apresentada pela Andréia. Saudade, gente. É isso, a gente tem que lidar com esses quadradinhos aqui, mas o sentimento, espero que esteja chegando aí em vocês. Então, isso, o que eu tenho a contribuir aqui é essa trajetória mesmo, porque todos nós somos artistas negros, periféricos, então esse recorte nos cabe muito bem, né? E a gente pode observar que justamente toda oportunidade que o artista preto, favelado tem, ele está dentro, ele pega. Então, eu vejo muito isso na trajetória de todo mundo aqui, inclusive na minha, assim. Toda oportunidade que eu tive de fazer diversas coisas muito aleatórias, mas que também, de certa forma, contribuíram para o meu crescimento pessoal, artístico, enfim, eu fiz. Então,
é isso, é frisar isso, essa multiplicidade, esses múltiplos talentos desses artistas que compuseram essa residência, né? E como a gente consegue dialogar isso. É muito grandioso. Acho que é só isso, por enquanto. Obrigada, gente. São muitas frentes, né? E seria ótimo ouvir mais de vocês sobre o que vocês andam fazendo, né? Até para a gente ir reinventando as possibilidades nesse momento que a gente está vivendo. Abrir um pouco com o público como que foi essa experiência da residência em si, né? Considerando que a Elan também tem como base um processo de residência, uma criação de espaço coletivo, onde cada artista, né, possa trocar e desenvolver projetos próprios, mas sempre numa dinâmica coletiva, né, e talvez essa é a palavra que mais surgia, né, quando a gente refletia sobre o processo dessa residência na DICRO, né, que começou em janeiro, né, de 2020, como a Andresa falou, sem nenhuma ideia do que seria o processo, o que seria o ano, o que seria o refazer digital, o que seria ir do palco para a tela, né? Eu acho que tem muitos aprendizados aí que pode interessar uma turma que vai começar agora também no modo meio híbrido, né? Em parte digital, em parte presencial, né? Então seria ótimo ouvir um pouco mais sobre, né, essas metodologias, como que os processos dos diálogos contribuíram para a concepção artista, estética, política, né, como que nos laboratórios de criação também muito foi se refazendo, né. Eu estava reassistindo na manhã hoje, antes do nosso encontro, e lembrando como que uma oficina que a ESCA, um dia, na espontaneidade, veio, propôs para alongamento, né, que foi a oficina do Pensa Como Homem, acabou virando parte central, né, do espetáculo, da videodança no final. Então, essa dinâmica, umas vezes, é difícil para quem está por fora sacar como isso funciona, né? Então, seria ótimo ouvir de vocês um pouco mais sobre esse processo da residência. Quem quiser puxar a conversa. Eu acho que eu tenho até uma proposta para a galera. Não sei o que vocês acham. Eu posso começar falando um pouco na perspectiva de contextualizar mais ou menos como foi, assim, né? Falar um pouco disso. Aí talvez o Dani e a Esca falar do momento da vivência e a Moni fechar. O que vocês acham? Estou aqui propondo. Né? Acho que a gente poderia fazer assim. Porque, de fato, né, você falou já bastante, a gente teve a oportunidade, acho que é importante talvez contextualizar, a gente teve a oportunidade de fazer um processo, né, começar a gestar um processo artístico que tinha um tema, né, que era pensar masculinidades a partir de uma metodologia que, enquanto Mulheres ao Vento, a gente já desenvolvia, né. Acho que seu microfone, Andréia, talvez está. Essas coisas de internet a gente está aprendendo, né? Ainda. Falta um ano, mas a gente ainda está. Acho que o microfone está fazendo um barulho. Então, esse processo de criação, né, que foi proposto para a gente, enquanto o coletivo Mulheres ao Vento, era justamente de fazer a metodologia, né? Que aí eu preciso falar um pouco sobre isso. Que o Mulheres ao Vento, que é um coletivo de dança que acontece na Maré, e que trabalha com temas sociais e tenta transformar, né, a discussão desses temas sociais e um produto artístico de forma orgânica, que faz sentido, né, para o público que está produzindo e também para os espectadores. A gente já está há um tempo desenvolvendo maneiras e modos de fazer, né? Porque é muito diferente você chegar um professor que vem com uma construção, uma ideia, uma direção, aqui está pronto, está o roteiro, os bailarinos vão ensaiar e vai criar e o espetáculo vai ficar assim. Então, a gente já tem uma outra proposta que é de fazer coletivamente todo o espetáculo.
todo o processo, desde o seu início de roteirização, a gente vê com provocações, até a forma como as oficinas de desenvolvimento dos laboratórios de criação vão acontecer. Então, a partir desse papo, né, quando a gente conversou com a Isabela, com você, de juntar com o Passinho Carioca, de primeira, e Simone, a gente ficou muito feliz, né, porque era uma companhia que a gente já conhecia, o trabalho na DICRO. Então, a gente achou um super desafio e, sobretudo, para pensar sobre masculinidade, né? E aí eu fiquei também... Eu precisei fazer esse exercício de reflexão, né? Porque a gente trabalha no Mulheres ao Vento, e a gente trabalha sobre essa perspectiva de pensar gênero, né? E a questão das mulheres, e como trazer o tema da masculinidade para esse processo artístico. E aí, eu acho que foi perfeito no sentido de que a gente, no próprio Mulheres ao Vento, a discutir gênero, quando a gente se propõe a discutir gênero e discutir uma condição e um entendimento reflexivo sobre a vida das mulheres, os nossos parâmetros já são outros. A discussão das masculinidades, ela faz parte desse processo. A gente está falando de mulheres faveladas, de homens favelados, né? Então, trazer a discussão de masculinidades, ela é essencial para esse debate, indo de encontro, às vezes, com muitos dos discursos mais duros, assim, hegemônicos sobre gênero, até sobre o direito das mulheres, que excluem a discussão sobre a parte desses homens e essa socialização dentro desse processo. Então, no próprio Mulheres ao Vento, a gente também sempre entendeu a importância de trazer os temas das masculinidades como uma construção coletiva, ao qual, de forma, eu posso dizer, né, decolonial mesmo, a gente acredita que a discussão se dá, né, trazendo a discussão de masculinidade e feminilidade a partir de outros parâmetros que não são aqueles que a gente conhece. Então, quando a gente foi fazer a construção com o Passinho Carioca, o desafio estava lançado, né? De como já tinha um ritmo principal, que é o ritmo do passinho, essa vertente do funk que os meninos podem falar depois, a Esca e o Dani, e já tinha um tema, só faltava o como, né? E aí esse como que ele veio da vivência, como a Andrea falou, né? Uma oficina virou uma das cenas principais do espetáculo, e esse como ele vem dessa relação que a gente estabelece de uma forma mais circular, né, e horizontal possível, entre professor, dinamizador e bailarinos. Então, e a gente ainda foi atravessado pelo grande desafio da pandemia, né, que interrompeu o processo da maneira como ele estava feito com encontros presenciais. Mas aí agora eu vou deixar a galera falar, o Dani e a Esca, sobre a experiência em si, né, enquanto bailarinos que participaram desse processo. E aí acho que depois a Moni pode arrematar. Não sei se a internet dele está com alguma questão, senão a Moni pode falar, né, Moni? Acho que pode ir falando, então, Simone. Seria bom ter esse como, né, que é o processo. Mas eu acredito que essa maneira mesmo da gente estruturar, porque a gente estruturou a maneira de que a gente ia entrar nessa residência, mas a gente estruturou pensando numa outra forma, né, que era a forma presencial. Então, a gente estava muito bem, muito obrigada, vivendo, abraçando as pessoas, e do nada... E justamente isso, foi do nada, num dia, a gente saindo de lá, a gente foi comunicado de que o próximo já não poderia acontecer. Então, a gente foi pego de surpresa mesmo, porque a gente não estava muito por dentro do que estava acontecendo, sei lá, no mundo, mundialmente falando. A gente não estava muito por dentro disso. Não sabia de que maneira a gente seria impactado, afetado. Então... nós, enquanto artistas, a gente foi muito impactado, né, com tudo isso. E aí, inclusive, a maneira como a gente lida, a gente, no caso, Mulheres ao Vento, Passinho e toda a equipe, né, toda essa equipe que produziu Na Manha,
como a gente conseguiu subverter essa realidade, né? Como a gente conseguiu lidar com o que a gente estava vivendo. E eu acho que essa cumplicidade, essa parceria que foi construída desde o início, ela foi fundamental para que isso acontecesse. Então, não daria certo se a gente tivesse pensado de outra forma. Então, essa maneira que a gente constrói, né, de um coletivo, enquanto a gente constrói conhecimento junto, a gente aprende ensinando e aprendendo, isso está muito interligado, né? A gente acaba fortalecendo essa energia de coletivo mesmo. Então, é isso que vai dar o suporte para o que vai vir no final. E o que vai vir no final, assim, acaba nem sendo tão importante como o caminho que foi até chegar lá. Então, era isso que eu queria mais chamar a atenção para esse processo. E as estratégias que a gente utiliza, elas são muito de acordo com estar aberto, né, com o que eles estão querendo falar com a gente. Então, quando a gente vai desenvolver uma oficina como essa, por exemplo, uma residência, a gente já sabe mais ou menos o que a gente quer falar. Então, a gente já tinha esses direcionamentos, como a Andresa colocou, a gente já sabia mais ou menos, a gente só abriu a escuta. Entendeu? É um exercício da escuta mesmo. A gente abriu isso, horizontalizou as relações e falou. Todo mundo falou. E aí, cada um falou de sua maneira, que foi Daniel, a Esca, cada um da sua forma, e colocou esses atravessamentos da melhor forma que a gente podia colocar. Então, por que é orgânico? Porque é tão nosso quanto do coletivo, entendeu? Parte do coletivo, mas é um atravessamento muito íntimo. Então, eu vou dar um pause aqui para eles falarem, porque cada um fala de si aí. Gente, vou aproveitar que a internet deixou aqui eu falar, né? Então, eu vou falar um pouquinho também. Porque a Andréa abordou, né? Todas vocês, acho que vocês são incríveis. Daniel também é incrível. Eu acho que o processo artístico foi muito bom. A gente conseguiu realizar um espetáculo maravilhoso. Sendo que eu lembro que muito mais importante para mim foi o processo da residência, sabe? Eu lembro que eu trabalhava com 26 jovens meninos e não sabiam como eles se portavam, porque eles se portavam, não entendia direito o que era masculinidade, o que eles estavam sentindo por ter uma mulher representando eles ali e tudo. E a residência, depois da residência, eu sou uma pessoa muito mais instruída, né? Me deu essa procura de saber, buscar mais sobre masculinidade e gênero, que eu acho que é o que a gente mais precisa entender agora nesse momento, a gente que trabalha com jovens, com homens pretos e tal. E eu acho que é maravilhoso agradecer, identificar para esse festival, essa nossa residência, que foi incrível. Os profissionais que apareceram foram incríveis, vocês deram super suporte, então acho que mais do que tudo agradecer. Acho que eu sou uma pessoa muito melhor hoje, muito mais instruída, muito mais didática às vezes com os meus alunos por conta desse processo da residência, sabe? E é isso, gente, queria muito, só gratidão. Será que o Daniel está aí? Se não, até falar que eu tinha falado assim, a questão da masculinidade também, como atravessa mulheres ao vento, que esse exercício da escuta ele é tão grandioso que a gente pode falar só de mulheres e elas mesmas trazerem a questão da masculinidade. Então, isso em si não é uma questão para a gente, porque isso é algo muito interligado. Então, quando a gente vai falar, sei lá, de o que é ser uma mulher da maré, o que é o feminismo, elas mesmas já vão trazer isso para a questão. Então, a gente não precisa tocar, porque elas mesmas, isso parte muitas vezes delas. Então, a gente só está nesse exercício mesmo, do diálogo, na abertura da escuta. E isso em si já joga a gente para diversos lugares.
E aí é isso, né? Esses processos de criação, que às vezes elas não, no caso do Mulheres ao Vento, né? Elas sempre dizem isso pra gente, que elas, nossa, a gente estava lá fazendo aula, aí do nada tinha um espetáculo pronto. Que é isso, é de forma tão orgânica, como a Deisa falou, tão natural, que a gente, quando vê, tem um espetáculo pronto. Justamente por esse mesmo exercício do que foi a oficina da Iesca, por exemplo. A oficina dela, uma proposta pontual para o encontro, e daí virou o que virou. Vocês depois podem conferir lá na manha, claro. Mas aí é isso, é de estar aberto mesmo a essas propostas. Aí o Daniel já pode falar, porque ele está se mexendo. Então, começar pelas oficinas, né? Primeiro pela proposta do trabalho, que foi totalmente incrível. Realmente foi uma surpresa para mim, que o lado da atuação realmente não é meu forte. Sempre fui estar lá na parte que dança, e é isso. Quando começou as oficinas, eu vi que era uma coisa totalmente diferente do que eu pensava. Eu sempre imaginei que, tipo assim, pô, vou estar dançando e só dançando, não vou precisar falar, nem a... Travou para mim. Voltou? Voltou? Quando me deram a missão de fazer minha própria cena, eu mesmo criar o texto e tudo que eu iria fazer, eu já fiquei como? Que isso, cara? Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Aí fiquei batendo cabeça até construir tudo que aconteceu, né? Com a ajuda, claro, de todos, de toda a equipe. André e Simone ficaram em cima de mim lá o tempo todo para conseguir fazer o papel certinho, porque eu sempre fiquei nervoso na parte de fala, sempre. Até que elas persistiram até eu conseguir, e foi esse trabalho lindo que aconteceu. Todos estão de parabéns pela construção do trabalho, ficou realmente lindo. E agradeço muito, né, pela oportunidade e pelo trabalho que foi realizado. E essa foi a fala. Tamo junto. Valeu. Tchau. Já tá despedindo? Que isso? Já. A internet não tá ajudando hoje, né? Eu acho. Tem uma coisa, André, você me permite falar? Eu acho que é importante dizer assim que a metodologia, né, só para talvez quem está a gente conseguir acompanhar, a metodologia ela consistiu em ter alguns encontros teóricos, né, sobre os temas que permeiam essa ideia do que a gente está pensando quando a gente fala de masculinidades, né, que são as temáticas de gênero, que são as temáticas das racialidades. Então, assim, teve essa parte de oficinas, né, mais teóricas, mas assim, teóricas, mas que não é você pegar um livrinho e ficar lendo, né? É aquela teoria que a gente está falando, que a gente está fazendo atividades também, que a gente está, né, usando o papel, quadro, corpo, voz, né? E a gente teve alguns convidados com algumas temáticas. A gente falou sobre sexualidade, falou sobre raça, falou sobre gênero, tudo para entender o que a gente está dizendo quando a gente afirma que há uma construção, né, endurecida sobre masculinidade e que a gente está propondo construir outras masculinidades, né? E se a gente está propondo construir outras masculinidades é porque existe uma que disseram que ela é a única que tem que não está dando, que não dá conta, que a gente precisa pensar em outras formas, porque elas estão aí, elas de fato existem. Então, nesse sentido, a arte ela é muito generosa, né? Porque ela permite que a gente utilize do nosso corpo e aí, propositalmente, da nossa experiência vivida, né? De forma de afirmação política, ideológica, para poder ampliar essa voz e isso que a gente sente. Então, quando eu vejo, por exemplo, a Iesca ou o Dani falando do processo, caramba, as oficinas contribuíram assim para mim, ou o Dani falando, eu fiz a cena
eu tive que escrever um texto, eu tive que construir esse texto sozinho, a cena sozinho, mas na verdade essa cena só existiu porque você escreveu uma poesia, né? Ninguém falou, vai lá, acho que você escreveu uma poesia. Então a gente, na verdade, pegou essa tua maneira de dizer, de expressar como você estava sendo atravessado pelo assunto e transformou essa produção em cena, né? E acho que quem assiste o espetáculo pode ver, né? Que ali tem muito de você, tem muito do Daniel naquela cena, né? Não é, entendeu? Acho que é muito nesse sentido. Então a metodologia ela se deu assim, foram as oficinas temáticas e depois as oficinas práticas de laboratório, de construção, que foram interrompidas por conta da pandemia, mas a gente continuou fazendo pelo Zoom. Então, a gente fez ensaios também pelo Zoom, a gente discutiu como ia ser o espetáculo pelo Zoom, e seguiu, né, como, enfim, como companhia, como um projeto. Sim. Talvez nem todo mundo aqui com a gente teve a oportunidade de ver o espetáculo, né? Então, pode ser uma boa a gente oferecer um pouco dessa narrativa, né? Narrativa estética, uma das questões que foram colocadas, né? Eu acho que a forma que vocês refletem sobre esse processo já diz muito, né? Eu lembro da Simone falando muito em termos de corporalidade, não era esse o conceito, Simone? Trabalhava muito essa questão que o próprio Daniel estava falando, né, dessa separação da fala e do fazer, como, né, pensar isso junto. Então seria interessante ouvir um pouco mais sobre essa construção do Na Manha como um espetáculo que virou videodança, né, nesse processo, que tipos de debates que também são colocados lá sobre gênero, porque como, né, vocês já mencionaram, a gente está muito acostumado, né, a pautar questões de gênero e masculinidade a partir de certos lugares, e Na Manha começa, né, em outro lugar para falar sobre, né, o jeito de ser e estar no mundo e sempre em relação, né. Então entender um pouco também o porquê, para quê, né, para quem falar sobre masculinidade, como que o Na Manha propõe esse diálogo, né? Talvez a gente pode até entrar um pouco mais nessa oficina que a gente fica citando, né? Que a ESCA fez essa proposta, porque é uma oficina que realmente convida todo mundo a incorporar, né, os conceitos que estão sendo colocados, o que é se mover, andar, pensar, mexer a cabeça, mexer o braço como homem, como mulher, como pessoa, né, e o quanto que o corpo fala nesse processo. A Esca, você quer falar um pouco mais sobre essa oficina e como que ela integrou Na Manha? Para quem não viu, né? Para quem ainda não viu o espetáculo. Gente, só para quem não viu o espetáculo, gente, olha, perdeu, hein? A gente divulgou, entendeu? Teve aí, ó, uma estreia mega maravilhosa com o baile do Sedute depois, aí na quarentena com a galera. Então, quem não viu, perdeu. Terá a oportunidade de ter de novo, de ver de novo, porque a gente vai colocar ele em todas as plataformas, que a gente é desses, 1 hora. Mas vamos que vamos. Falando um pouquinho da oficina, acho que foi o maior desafio da minha vida. A galera que presenciou, né, que viu o espetáculo, tem uma ideia. Mas é uma oficina corpórea de alongamento e exercícios, tipo com a cabeça, com o corpo, com os braços e as pernas. E eu vou dando comandos, né? Comandos tipo frases impulsionadoras, né? Tipo, pensa que você está trabalhando, pensa que você está estudando, você está caminhando rápido e lento. Sendo que, como a proposta era masculinidade e gênero, a gente trouxe um pouquinho para essa dor, né? Para essa dor da masculinidade. Então, a gente ficou tentando pensar como homem, pensar como mulher, pensar como pessoa. A gente tentou aproveitar bastante nessa oficina, falar muito sobre gênero, né? E isso, para a galera que viu o espetáculo, gente, eu não posso deixar de falar, ficou muito explícito o quanto isso está imposto no corpo, tanto no nosso ainda, como na sociedade. Então, eu acho que essa proposta do espetáculo foi exatamente isso, a proposta da galera pensar, sabe? A galera pensar qual é o seu corpo, o que você ocupa ali, sabe?
Quem é você? Você, tipo, age como homem, como mulher? Se a gente fazer tirar essa separação de homem e mulher e colocar a pessoa, né? Acho que esse foi o ápice do espetáculo da oficina, que a gente fez a separação do homem, fez a separação da mulher e depois linkou isso como pessoa, né? A gente tem que pensar mais como pessoa. E eu acho que isso a gente conseguiu passar muito no nosso corpo, através da nossa manha também, e através da oficina, da poesia. Gente, o espetáculo foi incrível. Então, a galera que está assistindo aí, ó, quiser comprar, entendeu, gente? Fala com a gente, entendeu? Que a gente coloca aí disponível, entendeu? Se tiver alguma sessão de cinema aí, de documentários também, super importante, falando sobre temas étnicos, fala com a gente também. E é isso, gente. Eu falei um pouquinho. Acho que seria interessante o Daniel falar, porque justamente ele já foi aluno da ESCA, né? Então, isso é um dado muito importante aqui para o grupo. Isso é demais. Então, puxando lá do fundamento, eu acho que já passou 10 anos que eu já conheço a ESCA. Maiara, como eu sou acostumado a chamar ela. E participar de um espetáculo onde ela me influenciou, né, a entrar nesse mundo da dança, porque eu só comecei a dançar por causa dela. Ela que me influenciou lá em 2017, quando teve a primeira batalha. Depois começou as aulas, eu lá paradão, todo desajeitado, olhando para todo mundo dançando, e eu, tipo, pô, quero aprender, mas não tinha força de vontade, até ela chegar e me influenciar a entrar nesse mundo. E desde então, tô dançando. Aí quando chegou a proposta do espetáculo, da oficina, aí da cena dela, foi aí quando eu realmente me reconstruí, ouvindo todas aquelas aulas, tendo todos aqueles conselhos. Isso realmente me ajudou muito. Até hoje eu levo alguns componentes das aulas para a vida, né? E desde então eu venho estudando mais sobre a questão da masculinidade, sobre a questão das coisas impostas pela vida, e fazer um espetáculo onde a minha inspiração está fazendo parte, que é a Maiara, foi uma honra. Quando eu vi tudo pronto, aquela coisa incrível e linda, cara, bateu um maior orgulho. E até hoje eu me orgulho disso. Maiara, não chora, pelo amor de Deus. Não faça isso, senão eu fico sem graça. E é isso. Eu dei o máximo de mim, principalmente na cena dela. Eu me incorporei mais na cena dela das oficinas. E isso me faz muito feliz. E ter muito orgulho tanto dela quanto de mim, do pessoal todo que participou, né, da equipe. E é isso. Gente, vocês são... Nossa Senhora! Emocionante. Fiquei pensando aqui o quanto é importante, né? Uma figura de incentivo. Alguém que nos incentiva, né? Tanto através da representatividade, né? De você ver lá uma pessoa que é uma imagem de sucesso, uma imagem de possibilidade, e a gente também tem essa pessoa nos incentivando a continuar, né? Porque a sociedade em si vai desestimular a gente, né? Mas a gente vai encontrar esses modelos, como a ESCA foi um modelo para o Dani, entendeu? A gente vai encontrar esses modelos também para a gente conseguir, de alguma forma, enfrentar, né, essas barreiras, esses impedimentos. Vamos enfrentar e afrontar. É esse o lema. E aí, quando a gente vai pensar nessa questão da corporalidade, né, do corporal, é entender mesmo esse corpo esse corpo plural, esse corpo que é agora a junção do futuro com o passado, entendeu? Com a família. Então, a gente é um complexo. A gente não é uma pessoa só, a gente é a nossa história.
que até o que eu anotei assim, corporal, né? Que a nossa bagagem é a nossa história. É da onde a gente veio, é para onde a gente vai. Então, está muito ligado com isso, né? Com esse entendimento. E aí, é isso. Cada um tem a sua manha. É essa pergunta que a gente ficava se fazendo. Cada um tem a sua manha. E o que isso significa? O que isso modifica? Acho que a Andresa queria falar também. Mas fala, Isca. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre a manha. Galera também, ó, não conhece a história do Passinho Carioca, tá aqui, ó, no YouTube do Passinho Carioca também. Pesquisa um pouquinho sobre a gente. Eu, como mulher no passinho, eu sofro bastante. O passinho em si, ele é uma dança machista, assim como muitos outros estilos de dança são. Eu posso afirmar isso como mulher do passinho. E eu sempre disse e sempre ouvi falando que minha mãe estava errada. O meu sabará, que é o movimento do passinho, estava errado. E aí eu sempre escutei que eu fazia esse movimento errado, por conta do meu quadril, que ele balança mais para a esquerda do que para a direita, que é o movimento. E até eu ter essa concepção dentro de mim, que minha dança é essa, que meu corpo é esse, que essa era a minha manha, e eu parei de escutar as pessoas que falavam que estava errado. Então, manha é muito isso, é a forma com que você anda, é a forma com que você se veste, a forma com que você fala, suas gírias. Se você sobe muito morro e desce muito morro, você vai ter uma canela mais fina, a batata da perna mais grossa. Se você morar na favela que tem escada, você vai ter mau pernão. Isso tudo está imposto no nosso corpo, está imposto na nossa postura, sabe? Então, acho que entender qual é a nossa mãe é entender quem nós somos, entendeu? E foi isso um pouquinho que a gente tentou repassar no espetáculo. Eu acho que quando a gente pensa na proposta estética assim, da criação de toda a residência, né, que foi a residência do Namanha, eu acho que a proposta estética ela é justamente a gente pensar nas características assim individuais que trazem essa história que a Simone falou, né? Toda essa bagagem que é muito única no sentido de que é muito íntimo de cada indivíduo, como a gente traz essas individualidades para uma lógica coletiva, né? Onde não há uma sobreposição, né, de ninguém acima de ninguém, mas como as nossas individualidades juntas, elas tornam, de fato, essa diversidade e essa multiplicidade de corpos, de jeitos, de histórias, de trajetórias. E o mais importante, eu acho, tem uma coisa que, onde essas individualidades se encontram, né? O que tem de confluente, o que tem que de alguma forma conecta, né, com a trajetória, por exemplo. Eu cheguei no Passinho Carioca, né, para fazer essa residência, eu e Simone, a gente não conhecia pessoalmente os jovens que iam estar participando, né? Eu não conhecia ninguém. Mas como, desde o primeiro momento, numa primeira oficina, mesmo sem nunca ter visto a Mayara, sem nunca ter a Iesca, né? Sem nunca ter visto o Dani, como, em muitos momentos, a minha trajetória e a minha vida confluiu, assim, foi muito próxima das experiências de vida deles. Então, o que era isso que nos unia? O que nos une, mas também o que nos torna tão individuais nessa perspectiva? E eu gosto de pensar sobre isso, porque eu acho que quando a gente está fazendo esses processos artísticos, principalmente dentro de projetos sociais, ou dentro de organizações, institutos, a gente fala muito sobre coletividade, né? A gente está falando o tempo todo, vamos criar em coletivo, esse é um trabalho coletivo. Se a gente for pensar até nas esferas, às vezes, de política pública, vamos construir aqui política pública coletiva. Essa palavra coletiva ela acaba sendo muito usada. Mas quando a gente vai ver isso de uma forma mais profunda, todo coletivo ele é formado
por indivíduos, certo? Um coletivo ele é formado por indivíduos. E quais são os indivíduos que estão sendo respeitados de fato como indivíduo dentro dos coletivos? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que pensar. Será que todos os indivíduos são respeitados dentro da coletividade da mesma maneira? Com todas essas barreiras que a gente discute, né? Com todas essas intersecções de opressão. Será que, se a gente fala de um coletivo, de uma turma, sei lá, de uma sala de aula, de uma escola, de uma faculdade, o coletivo é uma turma, será que aquelas individualidades são vistas na mesma perspectiva? Vindo de diferentes lugares da cidade, sendo mulheres, sendo homens, sendo negros ou não. Será que esses indivíduos são vistos dessa mesma forma? Então, eu acho que a grande sacada e a grande proposta estética do espetáculo é justamente essa, como a gente enaltece individualidades dentro de um trabalho coletivo em que todo mundo tem essa individualidade respeitada, né? Então, assim, eu acho que o espetáculo, quem assiste o espetáculo, isso vai ficar muito nítido, né? Porque ali é possível você ver a manha e a cena, até porque as cenas ficaram de fato separadas. A gente tem um duo, mas as cenas elas são separadas muito por conta da pandemia mesmo, né? Talvez essa nem fosse ser o resultado final, mas como a cena da Iesca faz muito sentido com a cena do Daniel, que foi uma poesia que ele escreveu, que faz muito sentido com a cena do Valci, que faz muito sentido com a cena da Nayara lá do começo, que faz muito sentido com o Du, como que essa e que faz muito sentido com cada um deles, né? Porque é muito próprio. Então, eu acho que é um pouco sobre isso. E quando a gente pensa, uma das coisas que ficou muito marcada das oficinas que eles falaram, quando a gente falava sobre gênero, era sobre como se sentir preso a essas caixas, né, normativas, sociais, do que é ser homem, do que é ser mulher. E como a gente se sente preso, e ao mesmo tempo como a gente é plural, como a gente é diverso. Então, a gente, visualmente, a gente trabalhou muito com a ideia das fitas, né, fitas coloridas que acompanham todo o processo do espetáculo. Tem fitas coloridas em todas as cenas, sendo usada de alguma forma, seja no figurino, seja no cenário, seja como adereço cênico, mas tem fitas coloridas ao longo de todas as cenas, e essas fitas elas representam talvez essa dualidade, ao passo que elas são múltiplas nas suas formas e cores e representam essa diversidade. As fitas também muitas das vezes nos aprisionam, nos prendem, né, nos amarram. Então, é como a gente trabalha com essa lógica. Então, a estética do Na Manha foi um pouco assim. E tudo foi construído coletivamente, né? Esse convite que o Na Manha faz, né, para quem teve a oportunidade de ver, de pensar gênero a partir dessa pergunta de qual é a tua manha, né? Eu acho que essa é a recentrada que acontece, né? Porque quando a gente estava falando que a gente está muito acostumado, né, a falar de gênero em termos do que não pode, né? Dessa prisão, desses papéis, né? Fala gênero, já pensa homem, mulher, menino, menino, né? Mas fica muito evidente que quando você lança esse convite para cada pessoa pensar sobre a sua manha, né, de uma certa forma, o que as pessoas fazem com tudo isso, né? Então, em vez de começar a partir do que não pode, já começa a partir de um poder, que é esse refazer desses termos, né, que são colocados para a forma que a gente se relaciona. Então, seria interessante ouvir também de quem está aqui com a gente hoje que tipo de reflexões, né, que as linguagens artísticas permitem nesses debates sobre gênero e masculinidade, que muitas vezes, quando a gente mobiliza outras linguagens, né, ou a gente tenta racionalizar as coisas, a gente não saca, né? A gente fica lá analisando as categorias todas, pensando que as pessoas se encaixam de fato, né, nessas caixinhas, mas na realidade é que estamos sempre em excesso delas, né? Então seria muito bom ouvir um pouco mais desse processo e dentro da construção da manha, mas também rolou vários processos paralelos, né? A Iesca estava compartilhando um pouco sobre o processo de educação popular, né? E já
abriu essa conversa com a gente, e seria interessante abrir para o nosso público sobre essas, eu acho que o termo que você chegou a usar numa live era as tecnologias, né, de comunicação, de o que comunica, como comunicar, como que a arte comunica, como que, né, a arte abre conversas, né, a partir de lugares que talvez, né, não seria possível de outra forma, né. E também nesse mesmo processo que a gente estava no digital, eu lembro que o Daniel também desenvolveu uma série de trabalhos fotográficos, né, no Instagram, também explorando outras linguagens. Então, assim, explorou a fala, explorou a dança, a poesia e a fotografia, né, a imagem, né? Isso é uma coisa que, trabalhando com o videodança, também ficou muito evidente, tipo, como trabalhar a imagem de uma forma responsável, que imagens a projetar, para que público, como que essas imagens vão ser recebidas, né? Então, seria interessante ouvir de vocês um pouco mais essas experimentações artísticas, né? Pode ser dentro do contexto da manha ou para além, né? O que vocês vêm experimentando. Peraí, eu não consigo falar sem ficar muito nervoso, mas tranquilo, vou falando aqui e é isso. Voltando um pouco do assunto na questão da manha, vai muito da caracterização da pessoa, do jeito que a forma que a pessoa age, da forma que a pessoa se veste, da forma que a pessoa fala. Vai muito de cada pessoa, nem os gêmeos são ok. Nem irmãos gêmeos são totalmente iguais. Tem que ter pelo menos um detalhe que é diferente. E isso vai de cada pessoa. Agora, partindo para o assunto da. Quando a pessoa age da própria forma, da forma que ela quer se vestir, da forma que ela quer se expressar, muitas das vezes elas são julgadas por isso. Isso vai muito da questão do que o Thiago sempre fala, de pensar fora da caixa, uma questão que foi muito abordada entre nossas conversas, e foi muito bom refletir sobre isso, sobre o pensar fora da caixa. Agora foi um pouco sobre a minha cena, falar muito disso, da padronização das cores, que foi determinado que menina só pode usar rosa, e menino azul, menina não pode usar azul e nem menino rosa. Tanto que minha cena fala muito sobre isso, dessa questão das cores. Porque para mim, independente da cor que tu tá usando, você não vai deixar de ser homem ou não vai deixar de mulher. Hoje em dia, tipo, tanto hoje, minha blusa, se não dá pra perceber direito, minha blusa é rosa. E eu uso sem problema, sem ter medo de ser julgado, sem ter medo de se falar na rua, alguém falar alguma coisa. Porque pra mim, tipo, isso não basta só de uma cor. Se você sentir vontade de, tipo assim, usar rosa, mano, você usa. Se uma menina ou mulher sentir vontade de usar azul, verde, cores, entre aspas, né, masculinas, pode usar, tipo, sem medo, que hoje em dia isso foi muito descartado, né, pela sociedade, mesmo tendo gente com mente fechada que ainda liga para isso. Muito nada a ver, tipo, uma cor determinar sua sexualidade. Pessoas de mente fechada. Então, é isso, terminando um pouco da minha fala por aqui, deixa outras pessoas falar. Ai, gente, não consigo ouvir o Daniel falar sem chorar. Daniel foi um dos meus alunos, ele é um dos meus alunos, sempre vai ser, que fez parte do processo quando eu comecei a iniciar a minha turma de passinho, onde eu dava aula de passinho para crianças de 6 a 10 anos. E aí, essas crianças, a gente fazia o censo junto com a família, sendo que a gente entendia que muitos deles não tinham pais, ou os pais tinham falecido, ou os pais não eram presentes.
E tudo entendendo como isso refletia bastante na vida daquelas crianças, majoritariamente homens, acho que eu tinha uma menina só na minha turma e 26 meninos. E entendendo essas crianças, eles replicavam isso diretamente para mim, né? Que era uma mulher que estava ali liderando, que estava ali ensinando. E eles sempre se colocavam nessa posição de que outro homem era referência, sabe? Tipo, outro menino que dava aula de passinho que era referência para eles, sabe? E hoje ver o Daniel falando o quanto eu sou referência para ele, me coloca, tipo, uma referência para essas 26 crianças, mesmo sem reconhecimento, né? E espero que o Daniel ainda evolua muito aí nessa vida artística. E, desculpa fugir um pouco do assunto, mas eu não podia deixar de engrandecer o quanto esse menino evoluiu e está se tornando um homem maravilhoso, um artista incrível. Daniel, gente, é isso. Segue ele aí no Instagram, no YouTube. Voltando um pouquinho, entendendo que esses meus meninos não tinham consciência paterna, e eles buscavam tudo que era paternidade diretamente para mim, que sou mulher, que era professora deles. Então, eles pediam postura firme, eles sempre pediam que eu fosse mais macha, sabe? Que eu fosse mais dura com eles, que eu gritasse mais, se alguém se machucasse, que era para me mandar fazer flexão. Eu sempre fui colocada por essas crianças super de personalidade como a pessoa que tinha que ser o machão por estar ali na frente, sabe? E sempre mostrei para eles o quanto eu, como mulher, também poderia ser essa pessoa gigante que eles estavam imaginando. Sendo que só depois que eu fiz a residência, eu soube como articular com essas crianças, sabe? Soube como articular com os pais dela, como mudar o cenário um pouco, né? Como realmente recorrer a certos tipos de recursos, que era assistência. E daí, do curso, ver educação social, e daí eu expandi minha área na cultura e no socialismo. Dentro disso também veio a pandemia, e aí eu e a minha companhia também, a galera do meu coletivo, o Daniel também, a gente trabalhou numa campanha muito grande, onde a gente atendeu 1.400 famílias aqui pela Zona Norte, e em São Gonçalo também a gente conseguiu atender algumas famílias. E a gente precisava desse cadastro, e a gente entendendo como essa masculinidade ainda estava faltando ali, sabe? Essa presença de paterna, que foi uma coisa que a gente abordou muito no nosso curso, né? Na nossa residência. E o quanto isso é importante, né? Da gente colocar aqui essa criança, esse menino que está crescendo hoje sem pai, por conta de inúmeras coisas da sociedade, pode refletir, sabe? Como esse menino tem que trazer a comida para dentro de casa, como isso foi imposto. Então, são coisas que a gente conseguiu achar ferramentas dentro da arte, isso que é o mais importante, e tentar mudar um pouco esse cenário, sabe? Destruir um pouco essas caixinhas que estavam dentro deles. E eu fiz isso com as minhas crianças, fiz isso. Daniel também passou por esse processo incrível, eu fico muito orgulhosa. Mas o quanto a gente, como artista, tem a missão de replicar isso, sabe? De colocar essas ferramentas para a sociedade. Eu acho que o governo, né, a sociedade como um todo, vamos falar assim, bloqueia tanto a nossa arte justamente por conta desse medo que eles têm. Porque a gente, artista, a gente é muito livre, sabe? A gente vê cada coisa sendo feita com o próprio corpo, sabe? Os meninos dão saltos mortais. E aí, tipo, desafiam as leis da gravidade com o próprio corpo, sabe? A gente consegue ser homem, ser mulher, ser trans, ser tudo. A gente consegue ser cantor, dançarino, bailarino, atriz. Então, eu acho que a arte liberta muita coisa. Então, ainda a gente tem que continuar utilizando e descobrindo essas ferramentas para a gente tirar essas caixinhas da sociedade. E a residência foi um ápice na minha vida por conta disso. E ver o Daniel falando tão grande assim, tipo, é um objetivo que está sendo caminhado, sabe? Eu fico muito feliz e mais grata ainda por ter participado disso e por ter não, né? Por ter dado essa oportunidade também do Daniel estar junto comigo nessa caminhada. Ai, gente, eu vou chorar toda hora.
Mas eu fiquei pensando, oi, acho que você falou tanta coisa, assim, desculpa, André, até... Mas eu fiquei pensando, assim, que o que você falou conectou muito com o que a Simone disse logo no começo, né, sobre o quanto a gente se torna, de alguma forma, um modelo, uma referência para onde a gente vem. E é muito louco, porque como a gente que às vezes está nessa posição de educadora ou educador e percebe, sabe, que há muitas lacunas, e aí por vários motivos, né, dentro das estruturas familiares, principalmente das famílias mais pobres, como que a gente se torna rapidamente uma referência, um modelo a ser, se não a ser seguido, mas pelo menos a ser observado, né, com olhares muito atentos, enquanto isso é também uma responsabilidade que eu acho que não está em todo o artista, né? O artista favelado, ele carrega esse peso também, né, de responder a uma comunidade, a todo a várias lacunas, né, que ficam, enfim, estou pensando também sobre isso, como a gente está nesse lugar. E aí a importância de, quando a gente pensa em modelo, quando a gente fala de masculinidade, a gente ter modelos alternativos a esse que está posto, que a gente já viu que não funciona, que são essas masculinidades duras. Como a gente olha para uma mulher que está numa posição de autoridade, já imagina que ela tem que ser dura e autoritária naquele modelo de homem duro autoritário, né? Autoritário. Então, como não pode ter outras formas de pensar a autoridade? Quando a gente vê uma mulher que vira empresária, que ganha um cargo de poder, ela bota terninho e tem que ficar falando quase que nem homem, entendeu, né? O que nem homem. Como que tem que performar, sei lá, uma ideia de masculinidade que não necessariamente precisa existir, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais se sentir livre para sonhar e criar um mundo em que todas essas categorias possam ser reinventadas, pensadas, criadas de outra forma, e buscar referência aonde isso já foi possível também, né? Como é ser homem, o que significa ser homem em múltiplos contextos, o que significa ser mulher. Acho que, sei lá, me provocou a pensar isso também. Eu fiquei pensando também nessa coisa dos modelos, né? Que muitas vezes a gente fica muito ocupado ou preocupado com as caixas, né? Que é isso que a gente ficou falando, com o masculino e com o feminino, em opor categorias. E aí a gente esquece da matriz que está fornecendo esses modelos. Então, quando a gente reflete essa matriz, né, heterossexual, sei lá, branca, europeia, distante da gente, quando a gente reflete, qual é a matriz que está fornecendo esses modelos? A gente chega, por exemplo, numa oficina, que a gente é convidado a pensar em pessoas de forma plural e não na consequência do que seria a aplicação, né, mais dura dessas categorias, sei lá, do que seria falado masculino, feminino, no homem em si, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher. Fiquei refletindo muito sobre isso, até a questão desses saberes, né? Esses saberes localizados. A gente precisa constantemente localizar os saberes. A gente se torna essa pessoa de representatividade, né? De representação para toda a nossa comunidade, porque a gente está localizando esse saber também, né? E aí, quando a gente localiza esse saber, a gente abre o olho para as universalizações. A gente não aceita essas universalizações, não dá mais para aceitar. Não dá mais para a gente aceitar sem criticar, sem se perguntar, tá, mas por quê? Por que é assim? E o ato, inclusive, da gente perguntar por que é assim, qual é a manha, qual é o personagem que eu tenho que interpretar para ocupar esse cargo, qual é a performance que eu tenho que fazer, a gente já está sendo esse sujeito crítico. A gente já está incomodando, entendeu? Então, o sujeito crítico, né? A gente, enquanto artista que é comprometido com uma causa, a gente está incomodando, e esse é o nosso papel mesmo, a construção do saber, mas não um saber que já está posto, né? É algo que a gente constrói junto.
E aí, chamar atenção para a responsabilidade. Então, a gente tem responsabilidade com o lugar que a gente veio, com as pessoas que a gente convive, com as causas que a gente defende. Então, a gente tem que estar atento a isso. O que a gente está escrevendo, o que a gente está falando, como a gente está falando. É muita responsabilidade. Mas também é muito bom ter um retorno, como, por exemplo, esse do Daniel, como, por exemplo, a das nossas alunas de Mulheres ao Vento. Porque a gente leva muito a sério o que a gente faz, porque a gente acredita. Dá um medo assistindo aí, mano. Pois é, uhul! Então a gente acredita nisso. Não é um trabalho que eu vou pegar ali 8 horas, vou trabalhar, vou embora para casa, acabou. Aí sou outra pessoa. Não é. É uma filosofia, uma maneira de viver. Então, é a mesma força, é o tempo todo a gente tem que estar pressionando as estruturas, de maneira geral, as estruturas, assim, a gente está pressionando. E é muito exaustivo, é muito cansativo. Então, se a gente não tiver minimamente alguém que possa estar ali com a gente, apoiando a gente, que é alguém que acredite na gente, fica muito mais difícil. É muito mais difícil. Ressaltando aqui o assunto das cobranças, né, que vocês estavam falando, sobre a cobrança feminina, como eu acompanho e acompanhei a Mayara, tipo, já vem de anos, ela já foi muito cobrada pelas suas vestes, porque a Mayara sempre gostou de usar roupa larga, e, e ela já foi muito cobrada por isso. E eu ficava vendo aquilo e ficava, tipo, porque ela não pode se vestir da forma que quer, andar da forma que quer, porque ela não pode ter a própria manha. Tem que acompanhar o padrão, né? Padrão e a manha de outras pessoas. Para mim isso não tem nada a ver. E quando ela entrou, tipo, no passinho, ela foi muito atacada. Que ela falava assim: não, você tem que ver os vídeos de fulano para você ficar com a manha igual a dele, você precisa dançar igual fulano, para você ter que ter uma manha mais rígida, que nem homem. E eu, tipo, cara, cada um tem a sua manha, cada um tem a sua forma de dançar, cada um tem a forma de se expressar. Simone tem a sua, a Andresa tem a dela, eu tenho a minha. As pessoas que estão assistindo, cada um tem a sua própria manha. Só basta se descobrir, se libertar desse padrão, pensar um pouco fora da caixa, pensar sempre a mesma coisa. E as oficinas me ajudaram muito a pensar nisso. Como eu podia me reconstruir como homem, como eu pude me reconstruir como pessoa. E pensar fora da caixa fez muito bem. Ao ouvir mais, prestar mais atenção nos meus atos, pensar muito antes de agir. E isso contribui na minha vida até hoje. Mesmo se passando, vamos fazer um ano, né? Que aconteceu todo esse processo. E a Mara tá quase chorando ali de novo, mas a gente segue aqui feliz. E foi isso. Mas também é mais porque a gente acredita em algo para além da dança, né? Se fosse só dançar, reproduzir um passo, é uma coisa. Agora, o que para além disso a dança pode nos proporcionar, né? O que ela pode contribuir para a nossa maneira de ser. Então, por isso que a gente toma, né, essas pessoas enquanto imagens de representatividade, de representação, imagem de sucesso, e a gente se inspira nessas pessoas. Não necessariamente a gente vai copiar essas pessoas, a gente não vai imitar, pegar, se apropriar de uma criação própria dessa pessoa, mas a gente vai se inspirar nessas pessoas, né? E isso é muito importante mesmo. Nesse movimento de
de agradecimento, né, também pelas pessoas inspiradoras. Vou aproveitar para despedir da Andressa, que tem outro compromisso agora às 8h30, né, mas que vem contribuindo e vai continuar contribuindo, sem dúvida, nas falas de todo mundo aqui, nas trocas, né. Muito obrigada, Andressa, por estar junto. Aí a gente vai continuar aqui mais meia hora, então tem algumas perguntas entrando que eu vou lançar aqui para vocês. Né? Realmente dá para sentir, né, que essa construção foi muito junto, porque esse convite do Namanha que a gente está tomando aqui como um movimento de afirmação, né, muito menos centrado nas caixinhas e muito mais centrado, né, na potência, né, criativa de cada uma, de cada um, também se traduz por uma questão que a Isca colocou em termos das caixinhas da arte, né? A gente está falando das caixinhas de gênero, mas tem as caixinhas da arte também, né? O que é dança, o que é teatro, o que é poesia, o que é música, tudo meio separadinho. E em algum momento, na construção da Manha, isso foi uma conversa que surgiu muito, né? Essa ideia quase de performance, né? Como um método que engloba todas essas categorias, né, de arte. Então foi interessante ouvir como que, né, quando a Isca estava colocando dessas caixinhas do que é arte, o que é reconhecido como arte, o que é reconhecido como artista, e é tudo a ver com a questão da autoridade, né? A Érica Pereira aqui do Bela reverberou muito, né, essa fala do que é esse problema de autoridade, ter que se autorizar, de ter que o que é preciso fazer, né, para ser reconhecido como arte, como artista. Então vou aproveitar e fazer umas perguntas aqui um pouco nessa linha. Primeira da Isabela Souza, dizendo que queria muito ouvir a Isca e Daniel sobre esse desafio que está colocado para outras e outros artistas, né? Qual é o papel que cabe ao indivíduo artista? Pergunta, né? Profunda. Caraca. Isso cai muito numa autorreflexão do artista, né? Eu vou falar como a Isca artista. Essa semana eu fui fazer uma audição para um clipe, né? E eu coloquei na descrição que eu era dançarina de funk, né? Tudo certinho. E eu cheguei lá quase exatamente do jeito que vocês estão me vendo aqui. E a minha arte é o passinho, é a dancinha e tal. E aí eu fui muito criticada pela minha vestimenta, por conta que eles estavam esperando uma dançarina de funk, uma dançarina mulher de funk. Então eles estavam esperando corpo, eles estavam esperando que eu mostrasse mais corpo, né? Que eu fosse de shortinho, que eu fosse de top, né? E eu falei, não, eu sou dançarina de funk, eu danço passinho, danço dancinha, faço meu estudo do funk brasileiro, que é o brega, que é o passinho dos malocas, entre outros e tal. E aí eu tive que quase explicar o porquê que eu dançava funk, sabe? Sendo que eles tinham vídeos meus, tinham fotos, tinham 1 milhão de coisas. Então, muito pensando na pergunta da Isa, o quanto a gente tem que se provar o tempo todo como artista, sabe? Eu acho que o maior desafio é esse, sabe? Se você dança funk, você tem que mostrar que você é dançarina de passinho. E aí, você não pode usar tem que usar um short curto, tem que estar uma blusinha, já que você dança funk. Então, vai muito dentro de um contexto de se provar como artista, sabe? Fazer arte já está muito difícil. A gente não tem recurso, a gente fica buscando 1 milhão de coisas e espaços para ter e fazer arte. Então, ser artista é estar o tempo todo se provando, né? Então, acho que a maior dificuldade é essa. Não sei se eu consegui responder essa pergunta. Porém, é muito nessa autorreflexão minha como artista mesmo, sabe? Eu tenho que estar o tempo todo me autoprovando como artista. Eu acho que esse é o maior desafio de todos, né? Se autoprovar. Foi a minha. Agora é minha vez de responder. Falando do meu individual, o meu maior desafio realmente foi começar no começo, porque não sabia nada sobre o passinho. E eu fui
fui me impondo de pouco a pouco, treinando. Mayara sempre estava me ajudando para dar os conselhos de como fazer, sempre procurava pessoas que sempre via vídeo, referências, até eu conseguir criar o meu eu num passinho. Hoje em dia, eu como artista sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes. Agora falando como o Daniel Ritmado. Sempre estava tentando melhorar, tentando inovar, porque o passinho é meio dividido entre os antigos, mais conhecidos como Relíquia, e os novos, que são a nova geração. Eu faço parte da nova geração, com muito orgulho, não tenho problema de falar isso. E cada dia que passa eu tento inovar, tento treinar mais, tento me impor lá em cima. E um dos maiores problemas dentro dessa modalidade é a disputa. Tipo, um querendo, eu danço mais, tá isso. Mas no final acaba todo mundo resolvendo no duelo para tentar se provar o melhor, mas não tem o melhor. Só tem cada um com a sua forma de dançar, cada um com a sua manha. E não adianta, eu tentar se provar o melhor, o outro tentar fazer isso também, que isso não vai dar em nada. Você vai ganhar nome? Vai, mas beleza. O que isso contribui na tua vida? Nada. Eu não sei se eu respondi certo, se era isso que ela queria ouvir, mas eu tentei responder, né? É isso. Quem dera ter respostas certas e erradas, né? Nessa pergunta, né, do que é arte, o que é artista e como que lidar com as responsabilidades que vêm, né, com esse papel, a Érica continuou no comentário da autoridade falando que realmente é um problema da imagem, como que a imagem é lida, né? Então, seja através da dança, seja através, né, da poesia, o que é considerado teatro, o que for, né, sempre tem essa questão da recepção da imagem, né, do olhar e como brincar com esse olhar, né, especialmente entendendo os processos, né, de perseguição, de criminalização, de racismo, né, em relação ao movimento em si, né. Então, tem umas perguntas aqui que estão querendo entender como lidar com esse olhar racista perante a arte, né? E estou vendo aqui uma pergunta especificamente do Vinícius Santiago, ele diz: boa noite, pessoal, gostaria de ouvir um pouco como o corpo do jovem negro dançando passinho rompe com alguma noção de masculinidade periférica que é vista pela sociedade como ameaça. E ele agradece também pelas contribuições até agora. Então, essa questão de como que o corpo é visto, né, como responder também ao que é dado, como recolocar esse olhar. Quem quiser entrar nessa conversa ou propor outros caminhos também para lidar com essas questões. Eu acho que eu vou. O Daniel está aqui me olhando. Eu acho que eu vou. Vou falar dele mesmo. Quem está acompanhando a live aí sabe que o Daniel é meu aluno. E quando ele começou a dançar passinho, vou colocar esse exemplo. Vinícius, espero que você responda isso. Eu respondi a sua pergunta. Você conseguiu acompanhar meu raciocínio. O Daniel, ele é muito alto. Daniel, quanto você mede de altura? 1,92. 1,92. Gente, vocês imaginam um adolescente, quando ele começou a dançar, ele tinha 16 para 17 anos, né? 15 para 16 anos, de 1,92 m. E aí as pessoas ficavam sempre falando: Daniel, teu passinho é muito, muito largo. Diminui esse passinho para ficar mais rápido e tal. E durante um tempo do começo da trajetória dele no passinho, muitas pessoas tentaram encurtar o passo dele, sabe? A cruzada, que é um movimento que a gente faz, tipo, cortando no chão para a perna, muitas pessoas tentaram encurtar esse movimento dele.
justamente por conta disso, sabe? Ele era um homem alto, fazendo movimentações rápidas e com grande proporção, que era cruzada. E aí as pessoas ficavam tentando colocar ele dentro dessa caixinha, colocar ele, você é muito alto para dançar assim. E aí, quanto a sociedade vê isso como um perigo, sabe? Colocaram ele naquela forma de perigo. Não ameaça por conta da competição do passinho, mas não, por conta do medo mesmo do que as pessoas que não entendessem a cultura do passinho iam achar um homem tão alto, ganhando tanta proporção, ganhando tanta amplitude no movimento. Como as pessoas iam entender aquilo, sabe? E eu acho que esse processo de tentar colocar ele para diminuir o passo dele, para botar ele dentro da caixinha, é justamente o que a sociedade faz com a gente, sabe? O que a sociedade faz com ele, faz com o homem preto na rua, sabe? Tenta tirar essa força dele, entendeu? Tenta diminuir esse poder todo que ele tem, tenta deixar um homem de 1,92 baixinho, sabe? Com 1,5 m. Então, eu acho que é muito do impulsionamento da autoconfiança, sabe? Que as pessoas ainda fazem isso. E no passinho, com o Daniel, eu sofri bastante por conta disso, sabe? Ele realmente tinha medo do passinho dele, sabe? Ai, mas é muito grande, eu vou bater nas pessoas, vou encostar nas pessoas, que as pessoas vão olhar, vão ver eu pulando, voando. E eu acho que é muito disso que ele passa quando ele tá andando na rua e é um homem gigante de 1,92 m, sabe? E as pessoas ainda tentam diminuir ele de todas essas formas. E eu acho que esse é o maior exemplo quando vem essa pergunta do Vinícius, veio na minha cabeça muito o quanto machucaram o Daniel no começo da carreira dele do passinho por conta disso, sabe? Por conta do medo do homem gigante que ele possa ser, sabe? Que ele é. E aí eu vou passar para a Andréia. Eu fiquei pensando muito inclusive nessa mesma questão de identidade até, nessa imagem, né, que se constrói. Aí você pensar o que seria a imagem do homem, da masculinidade periférica. O que seria isso, a masculinidade periférica? Como é que se apresenta? Primeiro a gente ia ter que entender, né, o que é a sociedade, porque ele está falando em vista da sociedade, né? Como a sociedade vê a periferia. A gente não precisa nem ir muito além para entender como é que é visto. Aí, para a gente entender o homem negro, o jovem negro na periferia. Então, quando a gente entende o passinho como uma arte que vai falar sobre si, que vai expressar a gente mesmo, vai falar da gente, a gente já está rompendo com esse estigma, com essa imagem que já é dada, né, para a sociedade de maneira geral. Então, o ato de dançar, de fazer arte, de ser multitalento, como todos nós aqui somos, já é romper com essa imagem que impuseram a gente, que carregaram a gente, que puxaram a gente para baixo ou nos diminuíram, já é romper. Quanto mais a gente toma consciência disso, mais a gente salta para frente, a gente pula, a gente se impulsiona para a realização dos nossos sonhos, entendeu? Então, eu acredito muito que seja para esse caminho também, mas aí o Daniel pode falar, né, o que ele entende sobre isso. Até para ele falar sobre o que é essa masculinidade periférica aí. O que ele seria se ele não fosse do passinho, da dança? Como é que seria aí? Confrontar o Daniel que dança e qual seria o Daniel possível se não tivesse nessa encontrada a dança? Qual seria? Então, respondendo a primeira pergunta do Vinícius, e muito obrigado, Vinícius, pela pergunta. O passinho em si, ele começou com jovens negros de periferia. Falar da forma certa, os menores da favela. E lá no começo o passinho era muito julgado, por causa que quando falavam funk, já imaginavam tráfico, violência, sexo. E não,
O funk não é só isso. Muitos dos funks falam de histórias de vida, histórias de superação. E quando se encaixam isso no passinho, isso ajuda muito. Porque muitas das pessoas que dançam passinho, antes de dançar, muitos estavam na vida do tráfico. E isso é muito... Vamos botar... É ruim pela pessoa, tipo, estava no tráfico, pá. E dá orgulho de ver a pessoa superando aquela situação e entrando num mundo incrível que é o mundo da dança, né? O mundo do passinho, que para mim não tem paixão melhor do que o passinho. Agora, respondendo a Simone, o que eu não estaria fazendo se não fosse o passinho, eu acho que eu não conseguiria responder essa pergunta, porque é uma questão muito... que tem muitos sentidos, né? Que eu tenho certeza que se não fosse a Mayara na minha vida, eu não estaria aqui. Para quem me conhece, eu, além de dançar, ser modelo, atuar, eu sou entregador de farmácia. E eu acho que se eu não estivesse dançando, eu seria, tipo, Daniel. Mais um jovem negro que trabalha, ganha sua vida com, vamos dizer, um trabalho normal, mas que sempre teve vontade de entrar nesse mundo da arte, só que foi induzido pelo padrão da sociedade. O homem só pode trabalhar, criar sua família, e é isso, acabou. Mas o Daniel, o Daniel ritmado, o Daniel que dança, o jovem negro que sempre tá lá dançando, tentando se divertir com a dança, tentando se sustentar com a dança, já é um Daniel totalmente diferente. Um Daniel que sente vontade de se ajudar com a arte, tentar realizar seus sonhos dentro da arte. E o passinho em si, para mim, é tudo. É um sonho, é uma forma de viver, é uma conquista, que foi muito difícil para mim dançar, pelo fato da minha altura, que o Mara falou que deu trabalho e realmente deu. Já tive muita vontade de desistir. E a Mayara sempre esteve lá para me ajudar, sempre esteve lá para me dar conselho. E por isso, tudo que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje, o Daniel ritmado que eu sou hoje, é tudo grato a ela. Muito obrigado, Mayara. É isso, te amo. Acho que já até nessa proposta aqui da Érica Lemos, né? Ela falou dessa pluralidade das masculinidades periféricas, mas a sociedade busca sempre nos enquadrar numa única visualidade. É exatamente isso. Com certeza. E aí, mas o que a gente vai fazer com isso? Isso é uma questão também que a gente para também para ficar pensando sobre isso, porque muitas vezes eu vejo muito assim, isso também eu fico pensando assim, até para mim, que sou mais da prática, né? Eu sempre estou mais no campo da prática, eu aprendo fazendo. Então, é fazendo que eu vou tentar compreender como a gente pode sair dessa realidade, como a gente consegue transformar a nossa própria realidade. Então, eu não sei se é uma questão. Aí seria legal a Mayara e o Daniel, a Iesca, né, responderem se isso seria uma questão também para eles. Mas eu acredito que a questão para a gente é como a gente faz isso, como a gente ultrapassa isso, esse enquadramento, que é aquilo que eu estava falando. A gente não pode ficar tão preocupada com as consequências e tem que pensar na matriz. Quem é que está produzindo isso? Então, se a gente estiver voltando nessa matriz para tentar, de fato, ir no problema e não na consequência dele,
eu acho que a gente vai estar avançando mais. Mas também é só estou pensando aqui sobre isso, refletindo. O que vocês acham? Eu penso muito no quanto o projeto social é importante nas favelas, nas periferias, né? Eu acho que por conta de o quanto as crianças, os adolescentes, eles pegam esse projeto, pode ser um projeto artístico, um projeto de uma explicadora, qualquer pessoa que esteja ali dando um pouco de apoio, conhecimento e carinho. E também mostrando uma coisa nova, uma coisa que deixa essa pessoa feliz. Eu acho que já faz esse caráter, né? Essa pessoa se tornar um ser humano melhor, né? Ter um caráter melhor. Eu posso falar que todo o meu caráter de hoje e que eu sempre passo para os meus alunos veio de projetos sociais que eu fui construída durante a minha vida, sabe? Desde pequena eu vim de projetos sociais, entendeu? E eu acho que a gente não pode, né? A gente tenta fazer o máximo que a gente pode, né? Uma cabeça por dia, viva com alegria, a gente conversa, a gente passa o que a gente ensina. O negócio é a gente não duvidar de nós mesmos. De resto, a gente vai conquistando com as ferramentas que a gente tem e que a gente procura ter mais, né? E é muito disso, André, que a gente está falando. As estratégias, né? A gente tem que ficar o tempo todo nas estratégias, pensando estrategicamente, se organizando, porque é isso, a cada minuto a gente vai estar lidando com novos problemas, novas questões, então a gente tem que estar o tempo todo nesse exercício para tentar sobreviver, né? Exatamente. Sobreviver. Só sobreviver, só isso. O resto, o que seria o resto, né? Que é tudo, é o a mais. É o que vem a mais. E aí, eu também, fazendo esse gancho, eu até lembrei aqui de um exercício muito parecido, assim, tanto do Na Manha quanto do Mulheres ao Vento também, que é de pensar esses lugares em que a gente não se vê, né? Como a gente pode se ver nesses lugares. Aí tem até um exercício do Mulheres ao Vento que a gente fez, que a gente faz sempre, né? Que é o lugar de mulher. Que a gente se pergunta, né? Levanta isso, onde é o lugar de mulher? E a gente começa a pensar em lugares que a gente não vê. E assim, lugares... E começa a fazer muito sentido, assim, que em conjunto a gente vai começar a despertar. Caramba, nem sabia que era possível ter uma mulher nesse lugar. Nossa! Entendeu? Coisas mínimas, assim. Sei lá, corpo de bombeiro, bolsa de valores. Então, lugares que a gente não vê muitas mulheres. Então, a gente começar a pensar esses lugares. A gente faz um levantamento desses lugares assim, ó, artisticamente. A gente começa a pensar junto, assim, tá, mas por quê? Aí depois a gente vai pensar, tá, mas por que a gente não tá lá? A gente não se vê lá. Entende? Mas é muito desse exercício do pense como uma pessoa. Porque pensar como um homem, como uma mulher, isso já é dado pra gente. Então, como é pensar como uma pessoa? E aí eu trago até o exemplo do Daniel, por exemplo. O exemplo do exemplo, ó. Redundância. O Daniel, por exemplo, quando a Iesca falou assim, pense numa mulher trabalhando. Aí Daniel vem e pega o pano de prato e começa a limpar, a secar a louça. Aí aquilo para mim eu fiquei assim, meu Deus do céu. Olha o entendimento dele do que é um trabalho. Sabe? É tudo que a sociedade fala que não é. Porque o ato da dona do lar, né, representada numa ação que seja voltada para o lar, ser considerado um trabalho para ele, aquilo para mim foi impactante. Porque o mesmo exercício, por exemplo, que eu realizo com as Mulheres ao Vento, de perguntar, agora vamos pensar nesse corpo trabalhando, por exemplo, como é que é o trabalho? Já fiz isso, propus para ela, como é que é o trabalho? Como é que seriam vocês trabalhando? Elas só fizeram coisas relacionadas a uma profissão masculina, a trabalho braçal. Então, o nosso imaginário ele é colonizado, ele é doutrinado, entendeu? A gente é obrigado a pensar de uma tal forma, entendeu? Se eu falo assim,
Pense no trabalho. A pessoa pega uma enxada e vai trabalhar, sendo que ela todo dia lava roupa, costura, sei lá, arruma a casa, faz comida. Isso não é trabalho? Isso não é valorizado. E aí, quando a gente vê esses meninos na manha, por exemplo, trazendo outros modelos de uma profissão voltada para o feminino, masculino, que não está enquadrado, né, no que deveria ser para essa sociedade, a gente fica pronto. A gente não precisa fazer nada aqui. O que eu vim fazer aqui mesmo? Não tem o que fazer aqui. Já tá tudo feito. E é isso, um simples exercício em que a gente abriu o olhar, a escuta, a gente consegue dialogar e a gente consegue se perceber. E isso é muito rico. E também uma questão que é uma coisa para mim, que eu fico refletindo de mim, mas que o Daniel também ficava falando, que ele dizia, eu não consigo dar texto, não consigo falar, eu prefiro dançar. Que é essa coisa que a gente já faz isso. A gente fala, dá texto, canta, só que a gente não para aquele minuto e separa. Não, vou separar isso aqui, agora eu vou fazer isso. A gente não racionaliza, né, os processos. A gente só faz. E a gente faz. E foi assim que você fez. Quando você viu, você já estava lá, dando texto, declamando, botando intenção, porque é isso. A gente parte muito desse corpo que é plural, que é da prática. Se a gente ficar teorizando muito, a gente se trava, porque a gente começa a pensar que é justamente que existe uma hierarquia, né? Aí o que é teórico está acima do que é prático. E aí a gente fala, não é assim. Não é assim que funciona com a gente. Então é mais uma forma de romper esses padrões, essas caixas, sei lá. O papo aqui... vai, Daniel. Vai entrar nessa? Não, tranquilo, não, tô só observando. Mas vou falar aqui que ela falou que eu sempre falava que preferia dançar. Não, isso até hoje. Mas eu tento. Uma das partes da minha cena, que a Simone e a Andressa trabalharam muito comigo, foi a questão da parte do meio para o final, que eu tinha que dar uma fala mais rígida. Só que muitas pessoas se estressam comigo porque eu sou uma pessoa muito calma e, tipo, eu não me estresso tão fácil assim. Aí a Simone ficava falando, pô, tem que falar mais rígido, tem que botar mais pressão nessa fala. E eu, tipo, é isso aí. Foi uma coisa muito trabalhada comigo quando eu vi aquela cena pronta, todo o espetáculo pronto. Eu falei, caraca, que eles são mesmo, né? A maneiro. E isso me traz um orgulho de mim, um orgulho de todo mundo. Parabenizando de novo, né? Todo mundo pelo esse trabalho incrível que foi o Na Manha. E o negócio que estava para falar desde o começo foi da questão do Mulheres ao Vento. Que eu, tipo, fiquei maravilhado com o trabalho que a Simone e a Andresa fazem com todas essas mulheres. Eu fiquei tipo, caralho, mano, que foda, velho. Porque muitas pessoas estão acostumadas a ver, tipo assim, um grupo, vou botar de mulheres, mas sempre tem um homem por trás ali falando alguma coisa. Mas elas destruíram, tipo, racharam assim no meio todo esse padrão, mostrando que as mulheres, tipo, mandam na porra. Ih, não pode xingar, não sei. Não pode, tipo, mandar, tipo, em tudo, tá ligado? Pode organizar, pode fazer roteiro, pode administrar tudo, tipo, sendo elas mesmas. Além de mulheres, profissionais, elas podem mostrar a sua própria manha sem precisar de um homem por trás disso. Falando alguma coisa, dando um conselho. Não. Sendo elas por elas. Isso me traz um orgulho imenso, tá ligado? Já cansei de falar que elas são... Peraí, não pode falar palavrão, não sei, se não pode, mas não pode. E queria parabenizar mais uma vez a Simone, a Andresa não está presente para me parabenizar, mas eu sei que muitas mulheres
Mulheres ao Vento estão presentes aí. Parabéns a vocês todas. Vocês me trazem muito orgulho. E que vocês continuem assim, fodas pra caralho. Falando baixinho aqui. Mas é isso. Eu vou terminar minha fala por aqui. A gente está chegando nos finalmente mesmo, né? Vou abrir aqui também para as últimas considerações e tal. O papo está fervendo no chat, né? Realmente reverberou muito essas conversas sobre. Acho que a Érica reverberou aqui, assim, qual o problema e como que vai responder, sabe? Aí, desse lugar que eu estou agora, como alguém acompanhando esses processos, colaborando, né? Eu acho que eu vou agregar, né, uma dimensão à pergunta, né? Quando se faz a pergunta, né, o que cabe ao artista, né? Entendendo que o meio da arte reflete e reproduz, né, muito das violências, né, que a gente vê na sociedade como um todo, não é isento disso. Eu acho que vale também deixar aqui para todo mundo que está, né, com a gente hoje, se identificando como artista ou não, o que cabe ao público também, né, porque é uma relação que está sendo colocada, né, e para o artista assumir total responsabilidade não faz sentido fora do contexto de uma relação que está sendo criada lá, né. Então, acho que nesses momentos da descontração de final, né, voltando realmente para o convite para todo mundo, de pensar o que é, né, a tua manha, né, entendendo que esse ponto de partida, a partir da afirmação das possibilidades, né, abre outras conversas. Eu lembro muito bem do primeiro dia da residência, que a Andressa veio com essa do por que a gente tem tanto medo da liberdade, né, o que seria perder pelo menos fazer o exercício de perder esse medo, né? Mesmo se ele não tem como ser atingível numa forma pura, né? E sempre nos colocar nessa relação, né? A Esca e Daniel fizeram parte, né, dessa residência junto com mais 4 dançarinos que não estão aqui com a gente hoje, mas que a gente pode no chat colocar mais informação, né? Vai fazer isso, gente. Coloca o link lá da companhia, do Instagram do Daniel, né? Vocês já fizeram várias referências, né? Para seguir. E um dos dançarinos, eu lembro muito bem, falando, assim, refletindo sobre a experiência dele, que no palco ele se sente um tudo, mas no momento que ele vai para o asfalto, um nada, né? Eu acho que isso é uma chamada, né, para pensar essa relação, sim, do que cabe ao artista e também o que cabe, né, ao público, a essa conversa. Então, abrindo aqui para as últimas considerações, gente, a Simone, a Esca, Daniel, agradecendo muito, né, pelas contribuições até agora. Gostariam de deixar algumas últimas palavras com o nosso público hoje? Eu acho que o que a Érica deixou no final não foi bem uma pergunta, foi mais uma reflexão mesmo, que é que não tem como... Agora que a gente identificou o problema, tá, e aí? Entendeu? Que é justamente isso, para a gente refletir. Que é o que a gente pode fazer. Não adianta também a gente achar que tem como resolver todos os problemas do mundo. É impossível. É impossível. Mas as respostas a gente pode tentar encontrar fazendo, na prática. Então, um pouquinho do que ficou de todo esse caminho, né? De toda essa... do que foi a residência, esse encontro, né, que a gente teve, que foi proposto pela residência, esse encontro, ele foi muito importante para a gente estar pensando para além, né, para além de tudo isso. Então, um pouquinho da semente que ficou lá é capaz de multiplicar, frutificar, né, que a gente consegue perceber, tanto na fala da Iesca, Daniel, da Andréia, minha, da Deza, porque a gente é muito atravessado. A gente é atravessado e a gente está aberto a isso mesmo. E é o que eu vim falando esse tempo todo, a gente está aberto e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente faz, que a gente fala. E a gente está aqui e não é no horário contado. Enquanto a gente viver, a gente é comprometido com a causa,
com quem vem depois, com quem veio antes, com quem a gente é, entendeu? Então, é isso. Eu quero deixar um beijo para todo mundo, para vocês, que eu estava cheio de saudade. Adoro a energia de vocês, vocês são muito alto astral, eu me identifico muito. A trajetória da Iesca também é a minha trajetória, enquanto mulher que começou nas danças urbanas também, que começou dançando no bairro. Então, é isso. É como a gente... Daí, o que a gente faz com isso, né? Então, um beijo, Mulheres ao Vento, que estava em peso, falando eu tô aqui. E quem sabe lá na frente a gente firmar uma parceria, Mulheres ao Vento Passinho, numa produção, olha, ia ser ótimo. Porque é isso, né? A gente quer construir coisas belas, coisas maravilhosas, coisas que a gente acredita, né? E que vão, de fato, fazer alguma diferença na nossa vida. Que a gente fala de cotidiano. E o nosso cotidiano tá aí. Beijo, gente. Que maravilha, fechar sonhando, né? Acho que a Iesca caiu no finalzinho, né? Daniel, algumas últimas palavras. A Iesca voltou agora. Minhas últimas palavras. Boa noite. Por hoje. Queria agradecer a todo mundo que participou da live aí, mano. Minha mãe fez um comentário aqui, mas muito aleatório, mas tamo junto aí, mano. Agradecer a Mulheres ao Vento, Bela Maré, Global Grace, Passinho Carioca, todo mundo que fez parte desse trabalho lindo, Thiago. E para sempre vocês estarem motivados a cumprir seus sonhos, tudo que vocês quiserem fazer, seus objetivos, corra atrás, porque vai valer muito a pena. Vai demorar? Vai demorar, mas acontece, faz parte da vida. Mas sempre tem aquilo na cabeça que você sempre vai conseguir, que você vai conseguir realizar seus sonhos. E é isso, gente. Sempre com a força de vontade lá em cima. E tamo juntão, tá ligado? Quem quiser falar alguma coisa comigo, só chamar lá no chat, lá no Instagram. @Daniel Ritmado com 2 i, por favor. E é isso. Boa noite, geral aí. Tamo junto. Gente, eu esqueci. Calma aí. Muito obrigada a todos os amigos. E obrigada pelo convite. Eu sempre esqueço de falar. E depois, quando acaba, eu falo, ai, meu Deus. Obrigada pelo convite. Por vocês sempre chamarem a gente para participar, para estar junto, para colar, dialogar. Então, é isso, gente. Muito obrigada. E nada a ver. Tua mãe aí, toda orgulhosa, tô falando que foi aleatório. Eu, hein? Ai, me segue lá também. Tchau, mamãe. @Rubici, com 2 i, ou @Mulheres ao Vento também. Então, tchau, Thiago. Beijo. Muito agradecimento, gente. A Iesca. Vamos que vamos! Gente, eu tô vendo aqui o chat. Não, eu saí, na verdade, porque eu fui tentar ver o chat e bugou tudo. Mas vamos continuar essa conversa lá. Real, eu vou ficar aqui tentando responder a galera lá, super provocar e tudo. E aí eu só queria agradecer mais uma vez por estar nesse lugar de fala aqui, sabe? Eu acho que é muito importante eu, como artista, me encontrar nesse lugar, sabe? Onde a minha opinião, a minha experiência é bem vista e é procurada. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, pessoas maravilhosas, falando de um processo que foi incrível, maravilhoso para mim, é a minha ferramenta hoje em dia. E eu só quero agradecer, gente, agradecer, gratidão por a gente ter passado por isso e feito esse trabalho lindo, mesmo nesse período pandêmico, caosdêmico, tudo e tal, a gente conseguiu mesmo assim fazer arte, né? Mesmo assim propagar a arte. Então, agradeço, só gratidão, gente. E brigadão por estar mais uma vez aqui com vocês. Meu coração enche de espiritualidade, de energia, enche de vontade de escrever, de fazer arte. Toda vez que eu encontro com vocês. Então, acho que é isso, sabe? Que a gente seja referência, que a gente seja esse despertar artístico lá dentro, lá no fundo de cada um. Então, gratidão sempre, gente. É isso.
segue lá no Instagram. Segue a gente aí, segue a gente aí. Muito agradecimento, gente. O chat está bombando, né? Geral falando que realmente está todo mundo emocionado, até a mãe do Daniel, todo mundo está emocionado, coisa boa. E eu vi até convite para o Cinebela. Érica, a gente vai cobrar na manhã lá no Cinebela, acho digno. Muito obrigada, então, para todo mundo, a Simone, Daniela, a Iesca, a Andresa, né, todo mundo da produção, todos os colaboradores da Elan, do Tela, do Observatório, né, e claro, cada um de vocês aqui com a gente hoje, né, quem ainda não viu na manhã, eventualmente a gente vai botar para jogo, agora ainda está nos circuitos, né, então fica de olho, talvez no Sesc, talvez no Cinebela, né, e mais uma vez, obrigada e boa noite. Gente, antes de finalizar, eu não posso deixar de falar do maravilhoso pessoa que nós temos que cuida bastante, gente. Eu tô aqui em live, ó, e a pessoa me alimenta, porque sabe que eu vou ter mais 2 horas de transporte. Thiago e Paula, nós te amamos muito por cuidar de todos nós. Te amamos, te amamos, te amamos muito. Beijo, Thiago, beijos, passinho carioca. Boa noite.